Caro acadêmico, é um prazer estar de volta ao curso de pós-graduação Oferta Própria do IFNMG. Agora, já no segundo módulo, já caminhamos com base sólida e poderemos aprofundar ainda mais nossos conhecimentos. Dessa vez com o componente curricular de Políticas Públicas na Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional Tecnológica. Fico extremamente feliz em acompanhar o estudo de todos vocês e desde já posso dizer que teremos futuramente um novo encontro com o componente de diversidade cultural e economia solidária no ProEja. Para relembrar, meu nome é Alex Vanúbio Mendes, sou especialista em educação de jovens e adultos, professor da Rede Estadual de Ensino, analista educacional, professor formador de conteúdos diversos nos cursos de formação de professores em rede particular. Sou graduado em Pedagogia, Letras e Filosofia e também especialistas nas áreas de formação acadêmica, mestrando em Educação. Nessas aulas, iremos conhecer, por partes, políticas públicas na educação de jovens e adultos, a EJA, fundamentos teóricos metodológicos, a construção do projeto político-pedagógico da EJA e os programas e alternativas metodológicas na área de EJA. Os novos suportes técnicos informacionais, o currículo integrado, trabalho, ciência e cultura, concepções curriculares, cultura escolar, práticas pedagógicas na EJA e na educação profissional e tecnológica. Nosso intuito não será de torná-los teóricos deste assunto, pois para isso tomaríamos o curso de pós-graduação inteiro, mas elucidar alguns conceitos como histórico, legislação, pensadores, a formação técnica e política do educador para a atuação na educação de jovens e adultos, além de levar a uma reflexão a respeito das políticas públicas para a educação de jovens e adultos. Poderemos observar que, em sua diversidade cultural, os educandos jovens e adultos possuem muitos pontos em comum, principalmente no que tange à falta de oportunidade e ao abandono, desde cedo, da escola para trabalhar em um subemprego. Essas características podem dar a nós, educadores, estratégias para que possamos auxiliá-los em sua alfabetização. Nesse contexto, estudaremos Freire, Ferreiro e Vygotsky, a fim de entendermos os nossos educandos e os processos que os compreendem. Lembrando que este é um trabalho bem geral e deve ser avaliado, cada caso, dia a dia, em sala de aula. A formação de professores é um dos temas de maior frequência no Brasil e nos debates sobre educação. Nesse contexto, iremos refletir sobre a formação técnica e política do educador para a atuação na educação de jovens e adultos, além de levar o acadêmico a refletir e se posicionar quanto à importância dos aspectos da formação de professores que influenciam na prática pedagógica dialógica, ideal para estes tempos do terceiro milênio. Acreditamos que, com tais conceitos, será possível que você tenha uma visão crítica a respeito de nossas políticas públicas atuais e possa se tornar um ser participante e movimentador de ideias que ajudarão a fazer um país mais justo e de todos. É com prazer que venho até aqui para expressar esses fundamentos, futuro pós-graduando. Bons estudos! Vocês poderão acompanhar, através do seu caderno didático, o que engloba seus conceitos a partir da página 263. E para que tenhamos um bom resultado, solicito de vocês também disposição necessária para a leitura atenta e cuidadosa dos textos do caderno, importante para a sua aprendizagem, bem como todo o material de apoio. Vale lembrar já nesses nossos primeiros momentos de aula que teremos 4 encontros e tais informações já estão disponíveis na sua plataforma de estudos. Além do caderno didático, teremos também outras ferramentas de apoio ao nosso componente, tais como links, apostilas, vídeos, e esse material servirá de apoio para as atividades práticas e as avaliações. Então, deixo claro que teremos que fazer uma leitura atenciosa e minuciosa desses para que tenhamos êxito em nossa jornada. Os conteúdos são densos, são muitas informações, mas é essencialmente interessante e pode nos levar a descobertas significativas para a nossa vida. Peço
que nesses momentos vocês estejam munidos de papel e caneta para que quando surgir alguma dúvida, anotem. Depois postem no nosso fórum Tira Dúvidas ou mesmo nos nossos encontros semanais na plataforma, pois lá estarei presente na data e horário informado previamente. Teremos atividade de consolidação dos conteúdos em nossa plataforma, as quais, ao serem realizadas com bastante atenção, será proporcionada a vocês a plena condições para que se realizem de maneira objetiva e clara qualquer tipo de avaliação pertinente ao nosso curso. Então vamos começar? Pois bem, caros alunos, nessa aula iremos iniciar a nossa discussão sobre políticas públicas e gestão da escola. Todo homem, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e à realização pelo esforço nacional e cooperação internacional. Tudo isto de acordo com a organização de recursos de cada Estado e dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento de sua personalidade. Declaração Universal de Direitos Humanos, no seu artigo 22º. Como podemos observar pela epígrafe acima, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 declarava direito do homem à realização dos direitos econômicos, sociais e culturais. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, instituiu como direito social, dentre outros, a educação e o trabalho. Em relação à educação, a considerou como dever do Estado e da família. Isso nos remete à situação de que cabe ao Estado estabelecer políticas públicas que venham ao encontro da observância e do cumprimento desses direitos, mesmo porque educação e trabalho são fundamentais para a construção de uma sociedade justa e igualitária. Sequencialmente, a Lei 9394, de 20 de dezembro de 96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, rege como fins da educação básica desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum, indispensável para o exercício da cidadania, e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. E assim, como a Carta Magna considera a educação como direito de todos e dever do Estado e da família, tratando-se de fundamentos, pode-se concluir que a legislação brasileira não deixa a desejar no que tange à observação dos direitos humanos declarados em 1948. Entretanto, necessitamos entrar no espaço das garantias, ou melhor dizendo, que ações podem garantir o direito à educação e ao trabalho. Ignorar esses direitos representa desrespeitar o outro na sua condição de cidadão democrático, mas sabe-se que a garantia de direitos passa também pelo seu conhecimento e domínio. Para contribuir com o conhecimento, essa aula pretende fazer um estudo das legislações educacionais e as políticas públicas que as envolvem, começando com a análise da situação da educação nas constituições brasileiras, dando maior ênfase à Constituição promulgada em 1988 e às alterações promovidas pelas emendas constitucionais específicas, sempre atenta ao fato de a educação ser um direito público subjetivo. Como sequência, focalizará a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394 de 96, em seus aspectos gerais e os específicos da educação de jovens e adultos e da educação profissional técnica de nível médio. Por fim, serão discutidos outros documentos legais que definem ou orientam questões relacionadas à educação e que são necessárias ao PROEJA. As discussões a respeito da educação como dever do Estado se intensificaram nas décadas de 1920 e 1930, com a Revolução de 30, no decorrer da permanência de Getúlio Vargas no poder. Entre 1930 e 1945, foram utilizadas todas as estratégias políticas para elevar o Brasil à categoria de país industrial, consolidando assim a implantação definitiva do capitalismo no Brasil. Em uma fase de governo denominada Estado Novo, as reformas ocorreram a partir de 1930, no contexto do Estado Novo, período
em que se iniciaram reformas estruturais em decorrência do declínio do poder agrícola e pelas novas etapas de desenvolvimento do modo de produção capitalista urbano industrial. Com o surgimento do Manifesto dos Pioneiros da Educação, que propôs a educação ao alcance da ampla proporção, além da reconstrução educacional, que levou à inclusão de artigos específicos, os artigos 150 e 152, na Constituição Brasileira, de 16 de julho de 1934. Com as mudanças políticas e econômicas e o processo de industrialização no Brasil, a EJA começa a marcar seu espaço na história da educação brasileira, com a ideia de criação de um Plano Nacional de Educação, instituído na Constituição de 1934, em que se estabeleceu como dever do Estado o ensino primário integral, gratuito, de frequência obrigatória e extensiva para os adultos como direito constitucional. A oferta do ensino básico e gratuito estendeu-se praticamente a todos os setores sociais. Vejamos que a Carta Magna traz em seu bojo a educação e trabalho como direito social, em seu título 2, dos direitos e garantias fundamentais dos direitos sociais. Acompanhem o slide que segue. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. É seu texto original. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Redação dada pela Emenda Constitucional número 59 de 2009. Inciso 1º. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Em seu segundo inciso, o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou a sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. O texto original desse inciso contemplava apenas o ensino fundamental como obrigatório e gratuito, inclusive para aqueles que não tiveram acesso na idade própria. Em 1996, a Emenda Constitucional 14 alterou sua redação, acrescentando a palavra assegurada, mantida na Emenda 59, alegando não ser possível obrigar os jovens e adultos à frequência, mas assegurar a sua oferta. Caros alunos, como se pôde perceber, passaram-se 21 anos da promulgação da Constituição de 88 para que a educação básica se tornasse obrigatória e gratuita. Isto implica dizer que, desde 2009, todos os direitos à educação básica, podendo requerer a sua oferta a qualquer tempo e a qualquer lugar do Brasil. A partir do momento em que se oficializa o direito ao ensino fundamental, os sujeitos da EJA e, posteriormente, o direito ao ensino médio e à educação profissional, implica-se dizer que as campanhas de alfabetização e exames supletivos passaram a representar descumprimento ao que foi promulgado em 88. Nesse sentido, Bobbio, 2004, na página 26, diz que o problema mais urgente que temos que enfrentar não é o problema do fundamento, mas os das garantias. Assim, faz-se necessário desprender esforços para garantir aos sujeitos da EJA a educação a que têm direito. E mais que isso, que eles percebam e se posicionem como detentores de direitos. O artigo 214, através da Emenda Constitucional 59, promove uma alteração muito significativa para a educação nacional, ao trazer o Plano Decenal de Educação, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes
objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis. Etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam. Primeiro, erradicação do analfabetismo. Segundo, universalização do atendimento escolar. Terceiro, melhoria da qualidade de ensino. Quarto, formação para o trabalho. Quinto, promoção humanística, científica e tecnológica do país. Sexto, estabelecimento de meta de aplicações de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. O texto original deste artigo declara: a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração plurianual, visando a articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e à integração das ações do poder público. A aprovação da Emenda Constitucional 59 representou um ganho de qualidade para a educação, o que se deve aos movimentos organizados da sociedade e à vontade política dos governantes. É importante destacar que a universalização e a manutenção de uma educação de qualidade dependem de vontade política e de fatores econômicos. A partir desta Constituição, a educação recupera a situação de ser considerada um direito de todos e, nesse contexto legal, insere-se a legislação pertinente à educação de jovens e adultos, a educação do campo e a do indígena. Mas vale destacar mais uma vez a importância da participação da sociedade organizada para estas conquistas. O artigo 22, inciso 24, determina como competência privativa da União legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional. E como esse respaldo, em 20 de dezembro de 96, foi aprovada a Lei número 9394, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 9394 de 96, de dezembro de 96, 35 anos após a promulgação da primeira LDB, que foi a Lei 4.024, de 20 de 12 de 61, foi sancionada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 9394 citada. Entretanto, a gestação do projeto original remonta ao ano de 87. Ainda que o texto aprovado não tenha sido a versão elaborada pela sociedade, ele representou alguns avanços sociais, como a existência dos artigos 39 a 42, para tratar exclusivamente da educação profissional e da educação de jovens e adultos. Serão tratadas em espaço próprio as questões legais relacionadas à educação profissional e à educação de jovens e adultos, através do PROEJA. No entanto, vale destacar alguns artigos e parágrafos relacionados com o trato da educação como direito da educação profissional e da EJA, a saber. Caros alunos, voltaremos a acompanhar os estudos em slide. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive a sua oferta gratuita para todos os que ela não tiveram acesso na idade própria. Inciso 1º, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público e subjetivo. Em seu segundo inciso, o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou a sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Da educação vinculada. O artigo 1º, a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Em seu inciso 2º, a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e na prática social. Por educação de adultos, entende-se o conjunto de processos de aprendizagens, formais ou não formais, graças aos quais as pessoas cujo entorno social considera-se adultos
desenvolve suas capacidades, enriquece seus conhecimentos e melhoram as suas competências técnicas ou profissionais ao se reorientarem a fim de atender suas próprias necessidades e as da sociedade. A educação de jovens e adultos compreende a educação formal e permanente, a educação não formal e toda a gama de oportunidades de educação informal e ocasional existente em uma sociedade educativa e multinacional, na qual se reconhece os enfoques teóricos e baseados na prática. O artigo 4 é dever do Estado, com a educação escolar pública, será efetivado mediante a garantia de ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para aqueles aos que a ele não tiveram acesso na idade própria, oferta de educação escolar regular para os jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. O período de 1996 a 2001, em que se desenrolou o processo de construção do PNE, que resultou na Lei 10.172, foi marcado por controvérsias sobre a importância relativa da EJA na agenda de políticas educacionais, quando dirigimos a atenção para as retóricas educativas, os acordos internacionais e a legislação nacional do período. Somos levados a crer na existência de um amplo consenso em torno do direito humano à educação, em qualquer idade, e a necessidade da formação continuada ao longo da vida. Entretanto, quando analisamos as políticas educacionais levadas à prática, constatamos a secundarização da EJA frente a outras modalidades de ensino e grupos de idade no cenário nacional. A Lei 9394, de Diretrizes e Bases da Educação, reiterou os direitos da educação de jovens e adultos ao ensino adequado às condições de aprendizagem e estabeleceu as responsabilidades dos poderes públicos na identificação e mobilização da demanda, além do fornecimento de ensino fundamental e gratuito apropriado. Entretanto, nesse mesmo período, o governo federal mostrou-se bastante problemático concernente à educação de jovens e adultos, passando a responsabilidade para os estados e municípios, focalizando o investimento público no ensino fundamental de crianças e adolescentes, sendo criado o Fundep, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, em que não incluíram as matrículas da EJA. A hierarquia das leis, ou seja, a ordem de categorias para as leis é muito importante para entendermos nosso sistema legislativo. A Constituição Federal é a lei maior. Ela que irá estabelecer qual norma jurídica se mostra adequada para cada assunto. Portanto, se alguma lei aprovada não estiver de acordo com a Constituição Federal, ela será considerada inconstitucional e não terá efeito algum. Caros alunos, no Brasil, país que ainda se ressente de uma formação escravocrata e hierárquica, a EJA foi vista como uma compensação e não como um direito. Esta tradição foi alterada em nossos códigos legais, na medida em que a EJA, tornando-se direito, desloca a ideia de compensação, substituindo-a pelas de reparação e equidade. Mas ainda resta muito caminho pela frente a fim de que a EJA se efetive como educação permanente a serviço do pleno desenvolvimento do educando. Como já foi dito anteriormente, a educação de jovens e adultos, como direito público subjetivo, está legalmente amparado na Constituição de 88 e pela Lei 9394. Entretanto, muito caminho ainda há muito caminho por fazer, até que a sociedade e os próprios sujeitos envolvidos no processo compreendam o sentido de a educação ser um direito também para aqueles que não tiveram acesso na idade regular, quer seja por necessidade de sobrevivência, quer seja por inúmeras reprovações, enfim, por algum motivo provocador de abandono ou atraso da vida escolar. Compreender a educação como direito
faz parte de um movimento democrático da sociedade e garante condições de acesso ao conhecimento acumulado historicamente como forma de elevação ao nível de escolaridade, de resgate da sociedade e de recolocação no mundo do trabalho. No caso da educação profissional, o contexto atual da educação debate sobre uma escola preparada para proporcionar um ensino de qualidade, respeitando a heterogeneidade e a individualidade da comunidade escolar. Uma escola que proporcione educação de qualidade para todos, visto que todo ser humano tem a capacidade de aprender de acordo com os seus interesses e seu ritmo. As leis que regem a educação nacional, as teorias e práticas educacionais discutidas nas universidades, congressos, fóruns e reuniões, tratam da melhoria do ensino no país e almejam uma escola de qualidade para todos, onde todos possam ter sucesso, ou como se diz, consigam a emancipação intelectual. A escola atualmente se depara com novos desafios, entre eles o de estabelecer condições mais adequadas para atender à diversidade dos indivíduos que delas participam. Assumir, compreender e respeitar essas diversidades é requisito para orientar a transformação de uma sociedade tradicionalmente pautada pela exclusão. Para alcançar essa qualidade na educação, há a necessidade de renovar toda a estrutura educacional, deixando para trás o ensino tradicional. As propostas educacionais abordadas nessas aulas colocam-se na perspectiva de ação rebelde pela reinvenção da escola. Trata-se de propostas contemporâneas de transformações na escola que buscam torná-las um espaço para a formação do indivíduo capaz de elaborar e realizar seus próprios projetos de vida. Tais propostas colocam os estudantes, desde cedo, no papel de definir, planejar, executar e avaliar projetos que sejam de seus interesses. A autonomia do estudante para elaborar e realizar seus projetos é acompanhada de sua participação na gestão escolar, que se constitui de uma forma aberta e democrática. A relação da escola com os demais agentes da educação é de parceria de complementariedade do processo de produção do conhecimento, que tem as crianças e os jovens como protagonistas. E as tecnologias de informação e comunicação são operacionalizadas como ferramentas de aprendizagem que contribuem para a concretização dos projetos. Nessas escolas, o papel prioritário do educador é o de orientador, de itinerários da aprendizagem e também de inspirador e modelo de conduta. Algumas escolas tiveram essa ousadia e realmente transformaram o ambiente educacional em todas as suas estruturas, colocando em prática novos paradigmas e provando que uma revolução educacional é possível, assegurando uma educação de qualidade para todos. Caros alunos, conheça os 6 pilares da gestão da escola nos slides que seguem e bem como as suas concepções. A gestão pedagógica é o pilar mais importante da gestão da escola e cursos. Sejam eles cursos profissionalizantes, cursos livres, cursos de idiomas ou de ensino superior. Afinal, está diretamente ligada à atividade fim de setor educacional. Gerir essa área está relacionada com a organização e planejamento do sistema educacional, o gerenciamento de recursos humanos e a elaboração e execução de projetos pedagógicos. A gestão administrativa é requisitada para a qualidade da gestão pedagógica e da educação. O objetivo da gestão escolar administrativa nos colégios e cursos livres é cuidar dos recursos físicos, financeiros e materiais da instituição, zelar pelos bens e garantir que eles sejam bem utilizados em prol do ensino. Se, por um lado, a gestão escolar administrativa levanta as necessidades de colégios e cursos, por outro, a gestão financeira organiza os proventos, prioriza os gastos e distribui de forma ordenada o orçamento da instituição para que todos os setores tenham as suas necessidades atendidas. Por isso, ter um setor financeiro capaz de tomar decisões rápidas e certeiras é fundamental para garantir
que as áreas pedagógicas e acadêmicas funcionem bem e a escola cresça com segurança. Além da gestão pedagógica, administrativa e financeira, a área de recursos humanos também deve ser preocupação constante no trabalho do gestor escolar. Afinal, por lidar diretamente com o relacionamento dos alunos, funcionários, educadores e a comunidade de pais e responsáveis, ela representa uma área bastante sensível da gestão. Caros alunos, além de manter o bom relacionamento entre todas as partes, a área da gestão escolar voltada para a administração dos recursos humanos tem como papel fundamental motivar a equipe de colaboradores e manter os professores engajados com o projeto de ensino adotado. O gestor deve criar um ambiente no qual todos se sintam estimulados para contribuir com o rendimento da escola ao curso como um todo. Para garantir um bom entrosamento entre sua equipe, os líderes escolares devem engajar os docentes com o ensino, a proposta da instituição e os resultados, saber distribuir as tarefas entre os setores e pessoas, investir em ferramentas que facilitem o trabalho da equipe, incentivar a formação continuada e investir no aprimoramento dos colaboradores, avaliar os funcionários e orientá-los sobre como corrigir seus erros, ressaltar os pontos fortes e parabenizar os colaboradores por seus acertos e manter um clima de cooperação, entrosamento e respeito entre todos os colaboradores. Ou seja, no exercício de sua liderança, os diretores e coordenadores devem pautar seu trabalho de desenvolvimento humano na motivação da equipe, compartilhamento de responsabilidades, capacitação profissional, desenvolvimento de habilidades e, é claro, em uma comunicação eficiente para que todos estejam alinhados e trabalhando por um mesmo ideal. A gestão da comunicação está diretamente relacionada com a gestão escolar de recursos humanos, mas ela não se basta apenas em garantir que os colaboradores estejam satisfeitos e motivados. Ela se projeta para além dos muros das instituições e envolve toda a comunidade escolar. Por último, mas não menos importante, a gestão do tempo está diretamente relacionada com a produtividade dos setores e com a eficiência dos processos da instituição. Os setores da escola funcionam como engrenagens de um relógio. E se algo não funciona ou funciona mal, gera atrasos ou até a parada dos ponteiros. É comum que, ao realizarem diariamente os mesmos processos, os professores e a área de secretaria acabem se acostumando com o modo de fazê-los e não percebam que algo está errado ou que poderia ser melhorado. Aproveitar bem o tempo de trabalho e saber utilizá-lo para realizar as atividades com maior prioridade nas instituições. Por isso, cabe ao diretor e ao coordenador escolar saber organizar, delegar e priorizar as tarefas de sua equipe, para que seus dias sejam mais produtivos. Como os bons relojoeiros, os gestores precisam manter os olhos e ouvidos bem atentos e prestar atenção em todas as etapas do processo para conseguir mapear e identificar quais engrenagens que atrasam ou prejudicam cada setor. Esse é um trabalho árduo, afinal, essas engrenagens podem ser tarefas, processos, modos de execução e até mesmo pessoas. Entender a gestão escolar são áreas e principais objetivos, suas áreas e principais objetivos, é muito importante. Para colocar em prática, é preciso planejamento. Alinhar os setores com os objetivos da instituição, traçar os caminhos e programar o funcionamento dessa gestão é essencial para obter bons resultados. Embora ampla, a gestão escolar pode ser otimizada com o uso de tecnologia. Escolas modernas melhoram seus resultados inovando na forma de gerir. Isto porque desburocratizam os trabalhos de gestão com o uso de produtos tecnológicos, como aplicativos, sistema de gestão, plataformas online, entre outras. Cursistas, vejamos sobre a gestão democrática em nosso próximo slide. Na gestão democrática, deve haver compreensão da administração escolar como atividade, meio e reunião de esforços coletivos para o implemento dos fins da educação, assim como a compreensão e aceitação do princípio de que a educação é um processo de emancipação humana
que o Plano Político Pedagógico, PPP, deve ser elaborado através de construção coletiva e que, além da formação, deve haver um fortalecimento do Conselho Escolar. A gestão democrática da educação está vinculada aos mecanismos legais e institucionais e à coordenação de atitudes que propõem a participação social, no planejamento e elaboração de políticas educacionais, na tomada de decisões, na escolha do uso de recursos e prioridades de aquisição, na execução das resoluções colegiadas, nos períodos de avaliações da escola e da política educacional. Com a aplicação da política da universalização do ensino, deve-se estabelecer como prioridade educacional a democratização do ingresso e a permanência do aluno na escola, assim como a garantia da qualidade social da educação. Caros alunos, os artigos 14 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e 22 do Plano Nacional de Educação indicam que os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, obedecendo os princípios da participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e a participação das comunidades escolares e locais em conselhos escolares. Devemos enfatizar, então, que a democracia na escola por si só não tem significado. Ela só faz sentido se estiver vinculada a uma percepção de democratização da sociedade. As atitudes, os conhecimentos, o desenvolvimento de habilidades e competências na formação do gestor da educação são tão importantes quanto a prática do ensino em sala de aula. No entanto, de nada valem esses atributos se o gestor não se preocupar com o processo de ensino e aprendizagem de sua escola. Os gestores devem também possuir habilidades para diagnosticar e propor soluções assertivas às causas geradoras de conflitos nas equipes de trabalho, ter habilidades e competências para a escolha de ferramentas e técnicas que possibilitem a melhor administração do tempo, promovendo ganhos de qualidade e melhorando a produtividade profissional. O gestor deve estar ciente que a qualidade da escola é global, devido à interação dos indivíduos e grupos que influenciam o seu funcionamento. O gestor que pratica a gestão com liderança deve buscar combinar os vários estilos, como, por exemplo, estilo participativo, que é uma liderança relacional que se caracteriza por uma dinâmica de relações recíprocas, estilo perceptivo flexível, que é uma liderança situacional, que se caracteriza por responder a situações específicas, estilo participativo negociador, que é uma liderança consensual, que se caracteriza por estar voltada aos objetivos comuns negociados, e estilo inovador, que é uma liderança prospectiva, que se caracteriza por estar direcionada à oportunidade, isto é, a visão de futuro. O gestor deve saber integrar objetivo, ação e resultado. Assim, agrega à sua gestão colaboradores e empreendedores que procuram o bem comum de uma coletividade. Sendo assim, cursistas, chegamos ao fim da nossa primeira aula, onde abordamos os mais relevantes aspectos das políticas públicas e da gestão escolar. Vale lembrar ainda nesse ponto que ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Paulo Freire. Grande abraço, agradeço pela atenção e estou à disposição nos fóruns, data e hora combinada para o nosso bate-papo. Até breve.